Olá, estudantes do EAD de Ciências Biológicas da UFPB. Aqui quem fala é o professor Davi e nós vamos agora estudar um pouco sobre gliconeogênese e via das pentoses fosfato. Lembrando que esta aula trata-se de uma pequena revisão sobre essas duas vias super importantes no metabolismo, ou seja, isso não isenta vocês de terem que estudar pelo caderno de bioquímica metabólica ou mesmo ler qualquer livro-texto de bioquímica. Os objetivos da nossa aula são apresentar a vocês a rota de síntese da glicose endógena e como que a glicose 6-fosfato produzida na via glicolítica pode ser desviada para a síntese de outros carboidratos, chamados de pentoses fosfato. Como conteúdo, nós vamos abranger a importância biológica dessas duas vias, entender todas as etapas da gliconeogênese e ainda aprender a fase oxidativa e a fase não oxidativa na via das pentoses fosfato. A essa altura, vocês já sabem que a glicose é o principal combustível energético do nosso corpo. Ou seja, nós oxidamos a glicose na via glicolítica para a produção de ATP, NADH e piruvato. Também sabemos que a glicose ela é tão importante que o nosso corpo faz pequenas reservas dela na forma do polissacarídeo, chamado de glicogênio, que é armazenado no fígado e nos músculos. Contudo, essa reserva de glicogênio ela é muito pequena e ela é rapidamente consumida nos períodos de jejum. Contudo, para evitar que a glicose se esgote completamente, existe uma via bioquímica chamada de gliconeogênese ou neoglicogênese, que se baseia na síntese de glicose a partir de piruvato e de outras moléculas relacionadas de 3 carbonos. Já no caso da via das pentoses fosfato, essa via trata-se de um desvio da glicose 6-fosfato da via glicolítica para a síntese de carboidratos do tipo ribose 5-fosfato e também para a produção de NADPH, que será bastante utilizado em vias biosintéticas. Agora nós vamos deter a nossa atenção somente à gliconeogênese. Da mesma forma que a via glicolítica, essa via bioquímica, ela ocorre em todos os organismos vivos, ou seja, é considerada uma via bastante conservada. Os precursores dessa via são moléculas de 3 carbonos, sendo o lactato, o piruvato e o glicerol. Essa via também ocorre principalmente em 3 tecidos específicos, no fígado, no córtex cerebral e no epitélio intestinal. Uma fonte importante de lactato é a fermentação lática. E a gente sabe que a fermentação lática ela produz grandes quantidades de lactato, e esse lactato que é produzido nos músculos, ele pode retornar para o fígado, onde no fígado ele será convertido em glicose e esta, por sua vez, pode voltar para os músculos e ser convertida em glicogênio. O nome desse processo é chamado de ciclo de Cori. Essa figura ela mostra para a gente as moléculas de 3 carbonos que vão dar origem à glicose 6-fosfato, certo? Então, a gente tem aqui o lactato, o piruvato e o glicerol. O lactato, como eu falei anteriormente, ele é formado a partir da fermentação lática, se acumulando nos músculos, mas dos músculos ele pode viajar pela corrente sanguínea até chegar ao fígado, onde lá ele pode ser convertido em piruvato pela ação da enzima lactato desidrogenase. O piruvato, por sua vez, pode entrar numa via que nós estudaremos mais adiante, chamada de ciclo do ácido cítrico, e por fim entrar na gliconeogênese e dar origem à glicose 6-fosfato. O outro intermediário de 3 carbonos é o glicerol. O glicerol ele é oriundo da oxidação dos triacilgliceróis, também chamados de triglicérides. Essa daqui é a nossa forma de armazenar gorduras. Então, quando nós oxidamos gorduras, nós liberamos glicerol. O glicerol também pode entrar diretamente na gliconeogênese para formar glicose 6-fosfato. A partir da glicose 6-fosfato, eu posso formar muitas moléculas, o que inclui a glicose sanguínea
e o glicogênio que pode ser armazenado nos músculos e no fígado. Aqui a gente tem um desenho do ciclo de Cori, mostrando a via desde a formação do lactato no músculo em condições anaeróbicas, ou seja, na fermentação lática. Esse lactato acumulado nos músculos, ele viaja pela corrente sanguínea até atingir os hepatócitos do fígado. Nessas células, esse lactato pode ser convertido em glucose pela ação da gliconeogênese. A glicose ela pode ser armazenada no fígado na forma de glicogênio ou então pode viajar de novo pela corrente sanguínea até atingir o tecido muscular. No tecido muscular, ela pode ser oxidada na via glicolítica para a produção de ATP ou ela pode ser armazenada no músculo na forma também de glicogênio. Então, vê-se que o ciclo de Cori ele promove uma grande reciclagem da glicose, que é inicialmente consumida ou então pode ser sintetizada pelo nosso corpo. Bom, 7 das reações enzimáticas da gliconeogênese são apenas o inverso da glicólise. Contudo, outras 3 reações da via glicolítica são irreversíveis, o que quer dizer para a gente que foi necessário que surgissem outras reações para sobrepor essas reações da via glicolítica, que não é possível fazer o caminho de volta para formar glicose. As 3 reações são a reação catalisada pela hexoquinase, que é a primeira enzima da via glicolítica, que ela converte glicose em glicose 6-fosfato. A reação catalisada pela fosfofrutoquinase 1, que ela promove uma fosforilação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. E o último ponto, a última reação irreversível, é catalisada pela piruvato quinase, que converte fosfenolpiruvato em piruvato. Então, na gliconeogênese, essas 3 reações elas são contornadas por um grupo distinto de enzimas, catalisando reações exergônicas, que vão liberar energia. Essa figura ela faz um contraponto entre a glicólise e a gliconeogênese. Aqui vocês já conhecem do lado esquerdo, em vermelho, toda a via glicolítica, que começa de uma molécula de glicose, vai sofrer inicialmente a ação da hexoquinase, às custas de ATP, para produzir glicose 6-fosfato. A segunda reação é a conversão de glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. A próxima reação, frutose 6-fosfato, é fosforilada produzindo frutose 1,6-bifosfato. Reação catalisada pela fosfofrutocinase 1. A via glicolítica segue com suas reações posteriores até atingir a última reação, que o fosfenolpiruvato vai ser convertido em 2 moléculas de piruvato, com a ação da piruvato cinase. Então, esses 3 pontos são reações irreversíveis. Se você olhar aqui para a setinha, ela tem apenas uma direção, o que mostra nessa figura que essa reação é irreversível. Se você olhar as demais reações, todas têm uma seta dupla, mostrando que essas reações são reversíveis. Se a gente olhar para o lado aqui azul, para o lado direito, a gente vê a gliconeogênese. A gliconeogênese ela vai mostrar para a gente o caminho contrário. A partir de 2 moléculas de piruvato, eu consigo produzir uma molécula de glicose. Contudo, um grupo de enzimas diferente vai surgir para contornar essas 3 reações irreversíveis. Inicialmente, 2 moléculas de piruvato vão ser convertidas em 2 moléculas de oxalacetato, pela ação da piruvato carboxilase. Posteriormente, as 2 moléculas de oxalacetato serão convertidas em 2 moléculas de fosfenolpiruvato pela ação da pepcarboxicinase. As reações que se seguem são as mesmas da via glicolítica na direção inversa, até atingir outra reação irreversível, que é a conversão de frutose 1,6
bifosfato em frutose 6-fosfato. Aqui entra uma enzima diferente, chamada de frutose 1,6-bifosfatase, certo? Que vai produzir frutose 6-fosfato. Frutose 6-fosfato é convertida em glicose 6-fosfato, e glicose 6-fosfato até glicose é a última reação irreversível, que nesse caso é catalisada pela glicose 6-fosfatase. Bom, vocês viram aqui de uma forma bem genérica os 3 passos irreversíveis da via glicolítica que são contornados por grupos diferentes de enzima na gliconeogênese. Repetindo, para sair de 2 moléculas de piruvato até chegar em 1 molécula de glicose. Agora nós vamos estudar em detalhes as reações exclusivas da gliconeogênese, ou seja, aquelas que não são o reverso das reações da via glicolítica. A primeira delas é a conversão de piruvato em fosfoenol piruvato. Nós temos pelo menos 2 caminhos, como mostra aqui a figura. Se você olhar aqui, piruvato, aqui, e você tem também a partir do lactato. Nesse caso, o lactato pode ser convertido em piruvato, como eu disse anteriormente, pela ação da lactato desidrogenase, certo? O piruvato pode entrar na matriz mitocondrial, e na matriz mitocondrial ele já pode ser convertido em oxalacetato pela ação da piruvato carboxilase, e posteriormente o oxalacetato pode ser convertido em fosfoenol piruvato pela ação da fosfoenol piruvato carboxicinase mitocondrial. O fosfoenol piruvato pode então sair da mitocôndria e atingir o citossol celular. Nesse outro caminho aqui a gente tem o piruvato, que também pode entrar novamente dentro da matriz mitocondrial. A mesma reação vai acontecer pela ação da piruvato carboxilase, então o piruvato é convertido em oxalacetato. O oxalacetato vai ser convertido inicialmente em malato, pela ação da malato desidrogenase mitocondrial. E o malato ele pode sair a partir de uma lançadeira específica, ele pode atingir também o citossol celular, e no citossol celular ele sofre a ação da malato desidrogenase citossólica e forma oxalacetato. Nesse caso, uma variante da pepcarboxicinase citossólica vai atuar. Lembre-se que a gente viu uma reação que foi dentro da mitocôndria, catalisada por uma enzima de mesmo nome, mas que ocorre dentro da mitocôndria, por isso que ela é chamada de mitocondrial. Agora, o oxalacetato sofre a ação da fosfoenol piruvato carboxicinase citossólica e produz a mesma molécula que é o fosfoenol piruvato. Aqui do lado esquerdo da figura está mostrando um detalhe dessa reação, que o piruvato tem que reagir com uma molécula de bicarbonato. A enzima piruvato carboxilase é dependente de biotina e só assim ela consegue produzir o intermediário oxalacetato. Aqui a gente tem o detalhe da conversão do oxalacetato em fosfenol piruvato, mostrando que o oxalacetato ele vai reagir com uma molécula de GTP. GTP é um equivalente do ATP. Também é considerado uma moeda energética. Após essa reação, também catalisada pela fosfenol piruvato carboxicinase, a gente tem a formação do fosfenol piruvato. A próxima reação, que é particular da gliconeogênese, é a conversão de frutose 1,6-bifosfato a frutose 6-fosfato. Ela é catalisada pela frutose 1,6-bifosfatase e ela é bem simples. Você tem aqui uma molécula de frutose 1,6-bifosfato. 1,6-bifosfato por quê? A gente tem aqui um grupo fosforil ligado ao carbono 1 de uma molécula de frutose e outro grupo fosfato ligado ao carbono 6 de uma molécula de frutose. Então, aqui você tem a ação dessa enzima, que vai acabar liberando uma moléculazinha de fosforil e produzindo, então, frutose 6-fosfato.
A última reação particular da gliconeogênese é a conversão de glicose 6-fosfato em glicose. É catalisada pela glicose 6-fosfatase e a função principal é produzir agora a glicose. Essa glicose pode atingir a corrente sanguínea e pode servir diretamente para a oxidação na via glicolítica ou então seguir para síntese de glicogênio, para esse glicogênio ser armazenado no fígado ou nos músculos. Aqui a gente tem o balanço energético da gliconeogênese. E aqui eu tenho um contraponto entre a oxidação da glicose, que é essa reação de baixo, e a gliconeogênese. Vamos dar uma olhadinha nessa equação. Na gliconeogênese, para sintetizar uma molécula de glicose, eu preciso de 2 piruvato, 4 ATP, 2 NADH, 2H+, e 4 moléculas de água. Para produzir apenas uma glicose, olha a quantidade de energia que é necessária. 4 ATPs mais 2 NADH. Isso é muita energia. Já na oxidação da glicose, uma molécula de glicose ela vai liberar 2 piruvato, 2 ATP e 2 NADH como moléculas energéticas. Se você olhar, para sintetizar uma molécula de glicose, você gasta muito mais do que para oxidar uma mesma molécula de glicose. O que mostra para a gente que a gliconeogênese é uma via muito cara e que o organismo faz questão de gastar energia, dada a importância da glicose para os nossos tecidos. Moléculas intermediárias de uma via muito famosa na bioquímica, chamada de ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, eles alimentam também a gliconeogênese. Alguns aminoácidos, tais como a alanina e a glutamina, também podem ser convertidos em glicose. E eles são chamados de aminoácidos glicogênicos. A glicólise e a gliconeogênese são mutuamente reguladas. Agora vamos nos deter à via das pentoses fosfato. A via das pentoses fosfato, como eu falei anteriormente, trata-se de um desvio. Ou seja, quando você tem excesso de glicose 6-fosfato, ou seja, numa situação de um indivíduo bem alimentado, ou seja, com uma dieta rica em carboidrato, os níveis de glicose dele vão estar muito altos. Então, uma parte dessa glicose que entra na via glicolítica, ela pode ser desviada na forma de glicose 6-fosfato para a via das pentoses 5-fosfato, para a síntese de ácidos nucleicos e coenzimas. NADPH ele também é produzido na via das pentoses fosfato. Ele é utilizado para reduções biosintéticas. O que é isso? Reações de síntese de novas moléculas. E também para neutralização de radicais livres, que estão associados a muitas doenças. Aqui a gente tem uma visão geral da via das pentoses fosfato. A via das pentoses fosfato ela é formada por uma fase oxidativa e uma fase não oxidativa. A gente vai ver cada uma delas. Na fase oxidativa, a glicose 6-fosfato vai ser inicialmente oxidada a 6-fosfogliconato e nesse processo NADPH já é formado. 6-fosfogliconato vai ser convertido em ribulose 5-fosfato, novamente outra molécula de NADPH é formada. Ribulose 5-fosfato vai ser finalmente convertida em ribose 5-fosfato, e essa ribose 5-fosfato, esse açúcar fosfatado, ele pode ser utilizado para a síntese de nucleotídeos, de coenzimas, de DNA e RNA. Lembrando que o açúcar que compõe os nucleotídeos do DNA é a desoxirribose, enquanto aqueles do RNA é a ribose. A reação, a fase não oxidativa, é a partir de uma série de reações catalisadas por enzimas do tipo transcetolase e transaldolase, você consegue regenerar a glicose 6-fosfato que foi utilizada na fase oxidativa, saindo da ribulose 5-fosfato e outras moléculas correlatas para formar glicose 6-fosfato. Se a gente olhar do lado direito, o NADPH
ele vai ser muito útil para a biossíntese de moléculas essenciais, como ácidos graxos, esteróis e muitos outros, em reações de biossíntese redutoras. E aqui mostrando que o NADPH ele também pode ser usado para neutralização de radicais livres, que é catalisada por enzimas específicas. Aqui está sendo mostrado os detalhes da fase oxidativa, em que uma molécula de glicose 6-fosfato vai sofrer uma série de etapas enzimáticas que vão, especialmente, ser desidrogenações, que vão ser formadas na NADPH, até formar D-ribulose 5-fosfato. A última reação é uma isomerização, ou seja, uma mudança estrutural da ribulose 5-fosfato em ribose 5-fosfato. A fase não oxidativa é uma reciclagem de pentoses fosfato a glicose 6-fosfato. Esse gráfico aqui inicialmente pode parecer difícil, mas ele é bem mais simples do que você pode imaginar. Aqui a gente tem a ribose 5-fosfato, que ela vai reagir com xilulose 5-fosfato e uma transcetolase vai produzir cedoheptulose 7-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Agora, uma transaldolase também vai utilizar essas duas moléculas para produzir frutose 6-fosfato e eritrose 4-fosfato. Frutose 6-fosfato pode ser, então, sofrer uma conversão por enzimas da própria gliconeogênese para formar glicose 6-fosfato. Então, você tem aqui uma reciclagem da ribose 5-fosfato formando glicose 6-fosfato. A eritrose 4-fosfato pode, por sua vez, reagir com xilulose 5-fosfato a partir de uma enzima transcetolase e formar gliceraldeído 3-fosfato e frutose 6-fosfato. Por uma série de reações da própria gliconeogênese, gliceraldeído 3-fosfato pode ser convertida em frutose 6-fosfato e frutose 6-fosfato, por fim, ser convertida em glicose 6-fosfato. A gente vê que pentoses, que são açúcares de 5 carbonos, são utilizados para reciclar a glicose, que é uma molécula de 6 carbonos. Ou seja, é um grande processo de reciclagem a fase não oxidativa. Aqui mostrando a correlação entre a via glicolítica e a via das pentoses fosfato. Se eu tenho uma grande quantidade de glicose, uma parte da glicose 6-fosfato da via glicolítica pode ser utilizada para seguir na via das pentoses fosfato até produzir pentoses fosfato e NADPH. O NADPH ele funciona como um bom regulador da via das pentoses fosfato. Se o NADPH está em excesso, ele inibe as enzimas dessa etapa, que convertem glicose 6-fosfato em 6-fosfogliconolactona, ou seja, mostrando que o NADPH é um bom regulador da via das pentoses fosfato. Bom, o livro-texto utilizado para a construção dessa aula é o Leininger, Princípios de Bioquímica, 6ª edição de 2014. Bons estudos e espero que essa revisãozinha ajude vocês a resolver as atividades.